Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 947, que tem uma estimativa de prêmio de R$700 mil. Esse é o segundo vídeo desse concurso. Gravei o primeiro na terça-feira, como prometido hoje, quinta-feira, vou fazer mais um palpite aí. Quero compartilhar sempre esse meu segundo palpite com vocês aí e vamos ganhar junto. Essa semana eu vou fazer o jogo com 4 duplos no valor de R$24. Na terça-feira, 4 duplos de R$24 e hoje, na quinta-feira, 4 duplos no valor de R$24. Vamos lá aos palpites. Fiz pequenas alterações aqui no referente do primeiro palpite aí, só mudei os duplos. O resto é o esqueleto do jogo, é isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Primeiro jogo, Vila Nova e Cruzeiro, Cruzeirão. O Vila Nova ocupa a 13ª colocação no campeonato com 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Jogando em seus domínios, 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Vila Nova está mal das pernas jogando em seus domínios. Mas vai receber o Cruzeirão, que tá muito mal das pernas também. Ocupa a 17ª colocação no campeonato com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O que está acontecendo com o Cruzeirão? O Cruzeirão não é mais aquele. O Cruzeiro já vem de 7 jogos sem saber o que é vitória. Está muito mal o Cruzeiro. Jogando fora do seu domínio, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. 7 jogos sem vitórias, mas eu acredito que o Cruzeiro vai vencer agora. Então meu palpite no jogo 1 é coluna 2, Cruzeiro seco. Jogo 2, Grêmio e América Mineiro, o Coelho. O Grêmio ocupa a vice-lanterna do campeonato com apenas 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. Jogando em seus domínios, nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas. O Grêmio vai receber o Coelho que está muito mal também. Está em 18º com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Jogando fora do seu domínio, o Coelhinho está devagar, 1 vitória, nenhum empate e 4 derrotas. 4 derrotas já e 3 vitórias, 3 derrotas seguidas no campeonato. O que está acontecendo com o Coelho? Não é, parece que não é mais aquele Coelhinho ligeirinho, agora está devagar, quase parando. Mas jogando na arena do Grêmio, eu acredito que o Grêmio leva essa. Então meu palpite no jogo 2 é Grêmio seco. Jogo 3, Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras ocupa a liderança do campeonato da Série A com 28 pontos, 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando em seus domínios, 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Palmeiras jogando em seu domínio ainda está invicto, ainda não perdeu. Já o Fluminense ocupa a 9ª colocação com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Aqui é um jogo equilibrado, porque o Fluminense vem bem também. Mas nos últimos 7 confrontos, jogando em seus domínios diante do Fluminense, o Palmeiras ganhou as 7, jogando em seus domínios. 7 vitórias seguidas em cima do tricolor carioca aí. Então meu palpite no jogo 3 é coluna 1, Palmeiras seco. Jogo 4, Série B, CSA e Vitória. O CSA ocupa a 12ª colocação com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Vitória ocupa a 15ª colocação com 12 pontos, 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Só que o Vitória jogando fora do seu domínio ainda não venceu, nenhuma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Eu acredito que não vai vencer essa também, porque o CSA jogando esse domínio é forte. Então eu vou fechar um duplo, coluna 1 CSA e coluna do meio, duplo fechado no jogo 4. Jogo 5, Vasco da Gama e Guarani, o Bug Campineiro. O Vasco ocupa a 8ª colocação no campeonato com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Mas o Vasco jogando seu domínio é forte, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bug Campineiro vem muito bem no campeonato, ocupa a 3ª colocação com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Jogando como visitante, é o segundo melhor visitante da Série B, 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Bug jogando fora do seu domínio ainda não perdeu, mas pode perder agora, porque o Vasco jogando em São Januário é forte. Então meu palpite de jogo 5 é coluna 1, Vasco da Gama seco. Jogo 6, Atlético Mineiro Galo versus o Bahia.
O Galo ocupa a segunda colocação no campeonato. Vem muito bem o Galo aí. Ocupa a segunda colocação com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Jogando como mandante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bahia ocupa a oitava colocação com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Eu acredito que jogando em seu domínio, o Galo vai cantar alto e vai vencer mais uma. Então meu palpite de jogo 6 é coluna 1, Atlético Mineiro, seco. Jogo 7, Série C, Botafogo de Ribeirão Preto de São Paulo versus Ituano. O Botafogo ocupa a quinta colocação com 13 pontos do Grupo B. Ocupa a quinta colocação do Grupo B com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Jogando como mandante, é o quarto melhor mandante, Botinha, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ituano vem muito bem no campeonato. Ocupa a terceira colocação do Grupo B com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Olha, o Ituano já vem de 5 vitórias seguidas no campeonato. É o segundo melhor visitante. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas eu acredito aqui que Botafogo jogando esse domínio é forte. É um jogo muito equilibrado. Aí quem puder fechar um triplo nesse jogo aí é bom. Mas eu vou colocar um duplo aqui. Coluna 1, Botafogo e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 7. Jogo 8, Flamengo e São Paulo. O tricolor paulista que classificou aí pela fase seguinte aí da Libertadores, derrotando o Vasco lá na Argentina por 3-1. Agora vamos que vamos em cima do Mengão. Mas eu acredito que aqui vai ser osso duro pro tricolor paulista aí. Apesar que o tricolor paulista faz 4 anos que não perde pro Mengão. Mas pode perder agora, porque o Mengo vem muito bem no campeonato. Ocupa a sexta colocação com 18 pontos, 6 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, 4 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Já o tricolor está muito mal das pernas no campeonato brasileiro aí. Olha, São Paulo está em 16º lugar com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Jogando lá no Maracanã, Flamengo seco, coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Fortaleza e Bragantino. O Fortaleza vem muito bem no campeonato, ocupa a terceira colocação com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Fortaleza já vem de 3 vitórias seguidas no campeonato, jogando em seus domínios, é o melhor mandante do campeonato, 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Está invicto, ainda não perdeu em seu domínio. Fortaleza está honrando o nome, Fortaleza é muito forte. Vai receber o Bragantino, que vem muito bem no campeonato. Ocupa a quarta colocação com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. O Braga é o único invicto do campeonato da Série A. Ainda não perdeu. Jogando como visitante, 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Jogo difícil, jogo equilibrado. É jogo para triplo. Mas como eu não tenho triplo para gastar, eu vou colocar um duplo. Fortaleza, coluna 1 e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 9. Jogo 10, Atlético Paranaense, Furacão versus Internacional, Colorado. Colorado, olha, tá deixando a desejar no campeonato aí. O Atlético Paranaense ocupa a quinta colocação com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Jogando como mandante, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Furacão jogando seu domínio, ainda não perdeu. É o sexto melhor mandante do campeonato. Vai receber o Colorado, que ocupa a 13ª colocação do campeonato com 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Aqui é um jogo muito equilibrado, mas jogando na Arena da Baixada, eu acredito que o Furacão vai vencer essa. Então meu palpite no jogo 10 é coluna 1, Atlético Paranaense seco. Jogo 11, Operário de Ponta Grossa versus Coritiba, o Coxa. O Operário ocupa a 10ª colocação no campeonato da Série B com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Só que o Operário tem jogo hoje pela Série B aí, vai encarar o Avaí lá na ressacada, osso duro pro Operário aí. Já o Coritiba, o Coxa, ocupa a 2ª colocação com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. O Coxa já vem de 8 jogos sem saber o que é derrota na Série B. Vem muito bem o Coxa. O Coxa que tem jogo duro hoje. Enfrenta o CRB em seus domínios. Jogo duro também.
Mas aqui eu acredito que mesmo jogando na Ponta Grossa, eu acredito que o Coxa deve levar essa. Então meu palpite no jogo 11 é Coritiba seco, coluna 2. Jogo 12, Santos e Atlético Goianiense, o Dragão. O Santos ocupa a 10ª colocação no campeonato com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Santos jogando em seu domínio é forte. Como visitante, deixa a desejar, mas jogando na Vila Belmiro é muito forte. Vai receber o Dragão, que ocupa a 11ª colocação com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Dragão que foi derrotado ontem pelo Cuiabá. Agora vai até a Vila Belmiro pegar o Peixe. Eu acredito que o Peixe leva essa. Então meu palpite no jogo 12 é coluna 1, Santos seco. Jogo 13, Série B, Sampaio Corrêa, a Bolívia querida versus CRB. O Sampaio Corrêa ocupa a 6ª colocação com 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Jogando em seu domínio, é o 4º melhor mandante da Série B. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o CRB ocupa a 5ª colocação com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 2 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Olha, aqui é um jogo muito equilibrado. Mas eu acredito que o Sampaio Corrêa, jogando em seus domínios, é forte e deve vencer esse jogo aí. Mas o CRB não é bobo não. O CRB está bem colocado aí no campeonato. Ocupa a 5ª colocação com 20 pontos. Vai encarar o Sampaio Corrêa, que está em 6º com 20. É jogo duro, jogo equilibrado. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Sampaio Corrêa e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 13. Jogo 14 para finalizar aí o segundo palpite aí do canal. Sport de Recife e Ceará, o vovô. O Sport ocupa a 17ª colocação no campeonato com 10 pontos. Está na zona do Sport. Ô Sport, ô Leão, vamos sair da zona. 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Jogando em seu domínio, deixa a desejar. 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Vai encarar o vovô, vai receber o vovô, que ocupa a 7ª colocação no campeonato com 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Está empatando demais o vovô. Jogando como visitante, não anda muito bem. Nenhuma vitória, 5 empates e 1 derrota. Mas eu acredito que uma hora o Ceará deve vencer fora do seu domínio. E eu acredito que deve ser agora. Então meu palpite no jogo 14 é coluna 2, Ceará seco. Coluna 2 no jogo 14. É isso aí, gente. Mais os palpites formados aí. Agora só nos resta esperar e torcer. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vamos fazer parte dessa corrente positiva aí e vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Quero deixar um forte abraço para alguns seguidores do canal aí que acompanham sempre o canal e está sempre deixando os comentários aí. Para o Aguinaldo Almenara de Sorocaba, São Paulo. Forte abraço, Aguinaldo. Para Jailton Santos, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Forte abraço. Para o Daniel Anderson Cabanhas, para o Wagner Francisco, para o Jordenilson Pereira Carvalho, para o Givaldo Santos Ribeiro, para o Edivaldo Silva, para o Rafael Guzmão, para o Mister Moreno, para o Raimundo Hélio Sobrinho do Pará e para o meu amigo Milton Silva, que tem um canal de palpites aí no YouTube. Para você que acompanha meu canal aí, acompanha lá, dá uma visitinha lá no canal do Milton, lá que são fera. Para o Lafayette Batista Domingos, flamenguista, um forte abraço aí, Lafayette. Para o Joseildon Bezerra da Silva e para o meu amigo Edmilson Soares, de Goiânia, no estado de Goiás, torcedor do Goiás aí. Edmilson, qualquer hora aí eu vou passar aí para a gente tomar aquele café em Goiânia e conhecer essa linda cidade aí. Valeu, gente. Uma boa semana para todos e boa sorte. Valeu, tamo junto.